Vani já está gravando, né, Vani? Perfeitamente. Agradeço a Daiane, a professora Vera, todos os convidados aqui. E vamos dar início, então, à defesa de dissertação do Paulo Albano Filho, intitulada A Política de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Araraquara, São Paulo, Desafios e Perspectivas do Programa Municipal Bolsa Cidadania. Vamos respeitar as ordens, os prazos. Então, Paulo, você tem de 25 a 30 minutos para a sua apresentação. Depois eu passo para a Daiane e a professora Vera e encerro a sua arguição da banca. Tá ok? Ok. Pode projetar, que eu anoto quando você começar o tempo, tá? Tá, joia. Inicialmente, agradeço aí a presença de todos. Muita luta muitos desafios aí para estar hoje aqui. E vamos aí para uma apresentação. Acho que não chegou a projetar, projetou? Não? Não. Ainda não, Paulo. Você tem que... Agora sim. Agora sim. Pode dar início, 15:06, tá, Paulo? Tá, como o professor já colocou, né, e também por indicação aí da Vera na qualificação, eu achei interessante colocar aí, achei que tem tudo a ver com o trabalho, que é a política de segurança alimentar e nutricional no município de Araraquara, né, os seus desafios e perspectivas do programa. Então, essas são palavras que hoje em dia estão muito em alta, né, a questão dos desafios e as perspectivas das políticas públicas, né, então, e aí a gente está vendo a questão do Bolsa Cidadania, mas são palavras que hoje estão realmente sendo importantes nós entendermos o que elas significam. Então, no trabalho, a gente teve várias discussões, mas eu ressalto principalmente algumas, que vai nortear ao longo do trabalho a nossa discussão. Então, eu inicio com a questão da importância de a gente estar descrevendo no trabalho a trajetória de construção e evolução histórica, né, da agenda pública para a SAN de Araraquara, e para isso entendendo inicialmente desde os conceitos, né, gerais de políticas públicas, para os conceitos de políticas públicas de SAN no Brasil e em Araraquara, para a gente chegar na questão da política do Programa Municipal Bolsa Cidadania. Então, a gente trabalha também a questão da Covid e as ações referentes à SAN em Araraquara, tentando entender um pouco a sua efetividade, né, enquanto uma política pública, uma política de governo local, né, ainda não podemos dizer que é uma política de Estado, mas qual que é a sua efetividade, né, e para isso tentar entender, refletir, discutir sobre os desafios e perspectivas deste programa aqui na nossa cidade de Araraquara. E, por fim, tentar descrever um pouco a ressignificação, ou seja, a transformação da autonomia e emancipação dos direitos das famílias que estão nessa situação de extrema pobreza e é o público-alvo do programa, de que forma que esse programa ele vai impactar, né, quais são os efeitos que ele traz ou não traz, né, acho que a discussão dentro do trabalho é sempre tentar, e aí depois da qualificação, realmente, eu acho que eu consegui entender com os outros olhos que essa política, ela tem tensões, ela tem constrangimentos, vários tipos de efetividades ou não, que a gente tem que realmente entender de que forma que esse programa impacta na vida das pessoas. Então, o objetivo foi analisar, né, a importância e a evolução, eu digo evolução porque no decorrer do trabalho a gente vai ver que foi a construção, depois da implantação da política de SAN no Brasil, em 2006, através do CISAM, né, que a gente tem a implantação de vários programas aqui no município, e eu entendo que seja uma evolução das políticas de SAN, e a gente vai perpassar por algumas, e eu destaco a questão do programa Bolsa Cidadania. Então, analisar realmente a importância da trajetória de construção dessa agenda pública para a SAN Araraquara, as suas efetividades sociais,
com uma política de governo local para a SAM, e os potenciais entraves institucionais e organizacionais do programa, especificamente os efeitos e as suas necessidades da construção de sua agenda política e as nuances de sua implantação. Utilizam como ferramenta a abordagem que a gente entende como sendo um ciclo de políticas públicas e tendo um recorte analítico relacionados à segurança alimentar e à reconstrução dessa agenda. Então, esse é o nosso objetivo que a gente tem traçado dentro do trabalho. Para isso, nós pensamos em alguns objetivos específicos, que é, inicialmente, apresentar a trajetória, né, dessa construção histórica da agenda de São Araraquara, caracterizar os usuários que utilizam o programa, e aí, quanto ao perfil de faixa etária, gênero, e aí eu apresentei isso na qualificação, e após a qualificação eu consegui os dados de raça e escolaridade, e discorrer um pouco sobre a correlação de cada nível de IA em relação aos dados obtidos da EBIA. Além de analisar as percepções do programa sobre a ótica do programa através da equipe local, né, do acesso à equipe local. Aqui é interessante pontuar que, após também a qualificação, eu consegui que todas as pessoas que foram entrevistadas da gestão fizessem autorização para o uso de todas as informações que elas tivessem presentes dentro do trabalho, podendo citar os nomes, as fotos em si. E, por fim, a discussão e a reconstrução dessa agenda frente à pandemia. Então, o trabalho foi feito em cima desses objetivos, e no decorrer do trabalho a gente vai entender se eles foram atingidos ou não. Eu acho que esse é o maior desafio e o que o trabalho vem trazer, uma reflexão mesmo de que forma que isso impacta na nossa cidade. Aí as metas do programa, então, durante o trabalho a gente vai ver se realmente o programa, ele influenciou, ele teve garantiu maior acesso da população aos direitos, garantiu a aquisição da segurança financiada pelas políticas de assistência e de SAM, garantiu a proteção, o alívio imediato ao planejamento familiar, a soberania e a oportunidade de trabalho e renda, o estímulo ao desenvolvimento territorial local, o programa como modelo de política pública. Então, assim, o trabalho ele vai trazer muitas dessas discussões e trazer de alguma forma, que não é de forma homogênea que isso se dá, não foi todas as aquisições que foram a gente conseguiu atingir, e que de algumas ela conseguiu, avançou, outras que não. Houve arranjos que foram benéficos, houve arranjos que não conseguiram ser atingidos até por conta da pandemia, muito por conta da pandemia. Então, assim, basicamente o programa, a gente tem que entender ele como ele faz parte de toda uma trajetória, que também outras políticas de SAM, que a gente vai relatar, também tem esses objetivos e essas metas para a população. Isso que é interessante. Então, o Programa Municipal Boa Cidadania, ele vem para somar junto com essas políticas, para que a gente consiga levar essa garantia à população que mais precisa em situação de vulnerabilidade. Aí, como os contornos, a gente faz uma pesquisa de natureza aplicada, usando os métodos descritivos, de objetivo exploratório, né, com abordagens quantitativas e qualitativas, um levantamento bibliográfico de dados secundários, dados da EBIA, né, principalmente nas primeiras fases, que realmente a gente teve uma dificuldade de ter acesso, de se chegar até os dados da EBIA, até por conta que a prefeitura ela não conseguiu autorização para passar as informações da família para a pesquisa, então eu acabei ficando com alguns dados só do início de algumas turmas, além das entrevistas semi-estruturadas com gestores do programa Bolsa Cidadania. Nós não conseguimos fazer com a saúde e com a educação, até por essa dificuldade relatada pela pandemia, e quase todas as entrevistas foram feitas ou por e-mail, ou por WhatsApp, por videochamada. Então, eu não consegui, acho que só com a secretária, com a Jaqueline, que eu consegui o presencial, que foi um pouco antes de entrar essa questão da pandemia de forma tão forte como que está. A caracterização, eu trago a questão do universo empírico, eu trago alguns dados do IBGE de 2019, que é os dados que eu consegui mais atualizados. Na qualificação foi apontada essa questão de trazer o censo de 91, 2000, 2010, mas realmente eu fiz uma pesquisa, nós não temos dados mais atualizados referente ao censo, até porque a gente sabe aí que nem a gente sabe se vai ter o censo esse ano,
ou o ano que vem, a gente vê o quanto que é importante esses dados até para as pesquisas de políticas públicas, principalmente, de várias pesquisas. Então, eu acabei utilizando também os dados da Firjan, que também é um índice aí de estatísticas que vem provenientes do Ministério da Saúde, da Educação e do Trabalho, talvez para também dar uma consolidada e demonstrar que no município de Araraquara, além de ser, assim, tem índices muito bons de desenvolvimento humano, a gente tem, com certeza, uma população que está em situação de pobreza e de extrema pobreza. Então, é importante a gente trazer e tentar justificar o porquê de dados, talvez, de 10 anos atrás. Por isso que a gente tentou trabalhar com alguns dados mais recentes e alguns dados que aí são feitos de forma anual, que são basicamente de população e densidade. Eu também trago aí a questão do território que vai ser trabalhado, então a questão dos CRAS dentro da dissertação tem um papel fundamental, porque é onde se faz a gestão do território. Então, a gente identifica que o CRAS ele é a porta de entrada do programa e também um dos equipamentos que vai fazer toda essa articulação junto à rede. Então, isso também foi um apontamento da qualificação, da qual existia um mapa de 2012, eu acabei pegando o mapa da última lei de zoneamento urbano de Araraquara, e aí fiz as indicações dos CRAS de acordo com os territórios abrangentes. Então, também é um mapa que eu tentei fazer ele um pouco mais atualizado. Aí a gente vê que em Araraquara ainda tem praticamente 6.500 famílias que vivem ainda com a renda per capita de 25% do salário mínimo, e aí o programa Bolsa Cidadania vai tentar, através desses territórios onde estão identificados esse público-alvo do programa, fazer essa articulação junto aos beneficiários. Aí a gente começa a entender um pouco para fazer que a gente sai de um guarda-chuva de um nível de conceituação maior de políticas públicas, para se chegar, o que a gente quer entender um pouco da questão do programa, ou a questão do conceito das políticas públicas mesmo. Então, a gente trabalha aí com a questão do ciclo de políticas públicas, e aí eu trago que a questão de entender que a política pública é feita em fases, é muito interessante a gente entender que é necessário que os conceitos relacionados estão relacionados aos problemas públicos, né? Então, exemplo, a questão de SAM e de inclusão produtiva para as pessoas em situação de pobreza e risco social no município de Araraquara. Existe um problema. Qual que é o problema? Que as pessoas não têm acesso, à alimentação, à questão de renda. Então, se identificou-se um problema. Então, de que forma que vai ter a solução desse problema? Então, é isso que a gente tenta trabalhar dentro dessa perspectiva, para tentar entender como que vai dar essas soluções. É um programa que vai dar as respostas? Não. Como a gente já colocou, é uma trajetória de construções de políticas públicas relacionadas à SAM, que vão, de certa maneira, dar respostas a essas famílias e esse público beneficiário. A gente vê a questão, passando dessa ideia de políticas públicas mais abrangente, a gente entra na questão da política pública de SAM, Então, a gente vê que ela está relacionada desde a questão da saúde, da higiene, do meio ambiente, da questão da autenticidade, que é a cultura, a solidariedade, que é a participação social, e o Programa Municipal Bolsa Cidadania, nessa perspectiva, é um exemplo de iniciativa, de articulação de diferentes ações públicas em diálogo com as realidades sociais, econômicas e culturais locais. Então, as políticas públicas de SAM, elas se articulam com os conceitos de territórios e territorialidades, no sentido de buscar essa integração. Então, acredito que no município de Araraquara, isso se deu, assim, muito fortemente, porque, aí entrando na questão das políticas públicas de SAM em Araraquara, foi realmente um município que conseguiu, a partir do momento, isso até antes da implantação da política nacional de segurança alimentar, criar as bases, para que outras políticas fossem sendo agregadas tanto em nível federal, quanto em nível estadual, e como a gente está analisando agora, em nível municipal. Então, a gente pode colocar aí que esses programas eles foram estabelecidos localmente, como o professor
Almeida coloca, e o Paulilo, para enfrentar os desafios de alcançar um estágio de SAN de curto prazo em cada município, alinhando a população menos favorecida para condições mínimas de cidadania, e assim começar a preparar as pessoas para novos horizontes de inclusão social. Então, a gente coloca aí em 2008, o município de Araraquara já começa a criar suas bases, como varejões, banco de alimentos, pré-processamentos, programas direto no campo, dando as bases que vão estar sendo, que vai ter uma evolução, que a gente vai ver aí durante o trabalho, para que se chegue ao programa Bolsa Cidadania, que a gente está analisando. A gente coloca aí que, posteriormente, com a outra gestão, de 2009 a 2011, houve uma nova mudança, né? A gente tem aí a questão da implantação da Secretaria de Agricultura, a organização em gerência, então a gente vê uma profissionalização e uma atenção maior a essa política, então por isso que eu pauto que é uma evolução dessa trajetória e construção das políticas municipais de segurança alimentar, e é isso, assim, então a gente coloca a questão do PA, a gente verifica vários programas que foram ganhando mais força e ganhando muito mais importância, até porque também a administração foi pensando, e não foi uma forma assim tão tranquila, isso foi pautado até na qualificação, de que essas construções não foram tranquilas, mas sim, houve um avanço nesse sentido. Então, assim, foi aquelas tensões mesmo, de vai e volta, para que realmente a gente chegue ao que, a partir de 2018, 2016, a gente tem ainda uma maior centralização dessa política, né? E a gente tem uma coordenadoria de agricultura e segurança alimentar que vai trabalhar desde a gerência de agricultura, merenda escolar, abastecimento geral, programas como restaurante popular, merenda escolar, banco de alimentos, cozinha comunitária, PAA, hortas comunitárias. Então, a gente vê, assim, que desde a implantação da política nacional, a implantação da política no município, até a questão as políticas foram amadurecendo, foram crescendo, e aí a gente vê que realmente a política, a Coordenadoria de Agricultura e Segurança Alimentar acaba ficando realmente com muitas conexões e consegue ter um nível, né, de profissionalismo, eu acredito que talvez não seja a melhor palavra, mas realmente de organização, para que outras políticas fossem sendo agregadas até o que a gente chega nos dias de hoje, né, que é uma estrutura organizacional da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional, na qual a gente vê que ela migrou para dentro de uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e consegue trazer a importância do programa, né, dos programas de proteção social dentro do SUAS, junto com um sistema que é o CISAM. Então, aí a gente começa a entender o SUAS junto com o CISAM, dentro de uma organização, de uma evolução dessas políticas de segurança alimentar dentro do município. Então, a gente vê o tanto, né, que passou de histórias. Eu acho que eu tento no trabalho pautar essa questão de que não foi tão fácil, mas a gente tem uma evolução, houve problemas de RH, de financiamento, mas, assim, a cada momento que foi dado um passo, voltou atrás, foi 2, foi 3, e até o que a gente chegar nos dias de hoje. E com mudanças de governo, né, que é o maior desafio. Então, as políticas de Estado que realmente se consolidaram se mantiveram. Políticas de governo que já em alguns momentos acabaram, a gente verifica que realmente existe uma evolução dessa política no município. Então, a gente traz aí a importância dessa articulação do SUAS e o CISAM, né? Então, a gente coloca que existe uma relação entre a Coordenadoria de Segurança Alimentar junto com a Coordenadoria de Assistência Social. Isso viabiliza várias relações dentro do território, porque você, dentro da política de assistência social, você identifica, através dos CRAS, esse público, e através dos programas, dos projetos e serviços que existem dentro da política de segurança alimentar, você consegue ter essa interação para a garantia do DHA, né, do direito humano à alimentação adequada. Então, assim, foi para mim um avanço, e a gente sabe que as duas políticas são gestões descentralizadas e pautadas, tanto na participação e controle social.
e por isso que a gente destaca também que as duas políticas visam essa relação com a sociedade civil através de conselhos, conferências, comitês e fórum, que dentro do trabalho eu trouxe que é a importância que eles têm como forma de discussão e de construções de políticas públicas, né, e de construções e de como guiar as políticas. Então, por isso que os fóruns, comitês e as conferências são muito importantes. Aí a gente tenta trabalhar dentro do trabalho a questão dos vários programas, então a gente relata de uma forma não tão objetiva, mas trazendo os principais, as características desses programas, então desde o banco de alimentos, processamento de alimentos, programas aí que surgiram naquela época, em 2008, né, desde a questão do P+, e que foi em 2017, e agora já está em funcionamento, a questão da produção do leite de soja, o programa Viva Leite, restaurantes populares, o Bom Prato, as hortas comunitárias, o programa Bolsa Cidadania que a gente está analisando. Então, esse é o leque de programas que foram construídos ao longo da história e que eles continuam sendo potencializados e junto com outros programas, eles acabam fazendo parte dessa relação, de todas essas conexões, para quê? Para tentar garantir aquelas metas que nós falamos lá na frente, né, pro beneficiário, para a população em situação de pobreza, de extrema pobreza. Então, a gente vê a importância que esses programas têm na vida das pessoas e que, com o decorrer dos anos, foram potencializadas de alguma forma. E aí a gente parte assim, por que então o Programa Municipal Bolsa Cidadania, né? Depois de toda a explanação dessa trajetória, das construções das políticas, por que foi pensado nesse programa? Porque houve um diagnóstico em 2017 da situação de São de Araraquara através do programa por meio dos territórios em rede. E lá nós verificamos que existia um percentual muito grande de pessoas que não tinham acesso nem a renda e nem uma alimentação adequada. E aí a gente traz dados aí do cadastro único, que praticamente, assim, uma coisa que eu destaco, 3 mil famílias ainda não têm o cadastro atualizado dentro do banco de dados do cadastro único, e que são pessoas que precisariam ter uma focalização maior até para elas poderem serem inseridas em outros programas como o Bolsa Cidadania. Então, a gente verifica que esse diagnóstico foi muito importante para justificar a implantação do programa. E aí eu trago que o programa é uma concepção bem diferente de uma cesta básica, né? Ela é um cartão que varia de R$110 a R$663 e que fortalece, né, a soberania alimentar, a dignidade, a escolha de alimentos e, de certa forma, o alívio da pobreza, a segurança alimentar dos seus beneficiários. É um programa que é um programa que dinamiza o desenvolvimento territorial local, causando um efeito multiplicador de renda a partir do estímulo à demanda por alimentos. E aí, nos mercados, nas padarias, nos estabelecimentos, na economia como um todo, né? Aí eu destaco que, em 2019, foram investidos cerca de 3,8 milhões de recursos para a segurança alimentar, sendo que esses 2 milhões para o programa Bolsa Cidadania, com a meta de 500 beneficiários. E desde 2019 a 2020 foram iniciadas 5 turmas, que hoje totalizam 778 pessoas. Claro, a gente tem um universo de praticamente quase 4.600 pessoas que têm o perfil para o programa, mas eu posso dizer que, de certa forma, essas 778 pessoas tiveram a chance de pelo menos terem a questão de terem acesso a uma alimentação, de terem capacitação profissional para inserção no mercado de trabalho. E aí eu trago um pouco da estrutura da gestão, então é um programa intersecretarial, ele é formado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Desenvolvimento Econômico e Turismo, tem 3 grandes coordenadorias, que é a de Segurança Alimentar e Nutricional, a da Assistência Social e da de Trabalho e Economia Solidário, e tem a questão operacional, que eu digo que são os técnicos que fazem o programa acontecer, em certa medida, né? Então, a gente tem uma técnica na gerência de segurança alimentar, fica responsável pela aplicação da EBA e a sua análise, uma técnica dentro da vigilância assistencial, que é a pessoa que eu digo que
tem um papel fundamental, que vai aplicar o formulário de ranqueamento, que vai acompanhar as condicionalidades, que vai estar acompanhando praticamente todos os beneficiários. E aí a gente tem a Camila, que é a técnica e a coordenadora da economia solidária, que vai fazer essa ponte junto com esse público para fazer a inserção ou em projetos de empreendedorismo ou de inserção no mercado de trabalho. A estrutura do programa é formado por 2 comitês, esses são importantes, um comitê interno que fica responsável em decidir a entrada ou a saída, e um comitê externo municipal que fica responsável em fazer as parcerias. No trabalho, eu trago que tem um esvaziamento desse comitê, principalmente no comitê externo, que não houve um avanço, principalmente nas parcerias, então, muitas questões que estavam sendo colocadas para fazer parcerias não conseguiram sair do papel, mas é uma das metas do programa para 2021, e aí a gente tem os eixos, né, que é a segurança alimentar, inclusão produtiva e o acompanhamento familiar. Claro que esses eixos, eles não são realizados de forma equitativa, né, a gente sabe que muitos beneficiários conseguiram avanço na segurança alimentar, mas não na inclusão produtiva. Não tiveram êxito no acompanhamento familiar, no acesso à rede. Então, assim, eu tentei trazer que o programa, ele não é tão padronizado e linear, que existem realmente, assim, muitas vezes o beneficiário, ele consegue realmente ter um acesso a um posto de saúde, mas ele não consegue, por enquanto, se inserir. Por isso que o programa, ele tem 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6, para que esse trabalho possa ser feito e ele consiga atingir os 3 eixos que são definidos dentro do programa, ou através, né, do acesso aos programas de segurança alimentar, ou dos programas de inclusão produtiva e os equipamentos de acompanhamento familiar. E aí, a gente entendendo o programa, a gente tem que entender qual que é o perfil dos beneficiários dentro do programa. Então, a gente tem aí, dos dados que nós tivemos acesso, que 90% são mulheres, que estão na faixa e quase 10% são homens, que estão na faixa de 29 a 45 anos, e dos homens praticamente de 45 a 60 anos. E aí, em relação à raça, aos dados que nós tivemos, a maioria se considerou parda ou branca. E sobre a escolaridade, considerando a composição familiar atualmente, o Programa Municipal Bolsa Cidadania possui 206 beneficiários ativos, o que seriam 620 pessoas. Aí, destes, 980 estão na idade escolar, considerando a faixa etária de 4 a 17 anos, de acordo com o levantamento feito pelo Cadastro Único, né? Aí tem os dados, né? Podendo ser 12 que não estão matriculados, foram identificados, 60 que estão na educação infantil, 189 no ensino fundamental e 13. Então, se a gente fizer um cálculo rápido, os que não estão na faixa de escolaridade, é mais ou menos 340. Então, a gente consegue definir que o beneficiário, a maior parte do beneficiário do programa são mulheres, na faixa de 29 a 45 anos, pardas e que não têm escolaridade, né? Não estão dentro da faixa de escolaridade, não tiveram acesso a essa faixa de escolaridade. Então, aí a gente passando do perfil e entendendo quem é esse público do programa, a gente tenta analisar a questão da EBI, né? Medir a insegurança alimentar, e na primeira turma a gente identifica aí que a maior parte relatou que existe uma insegurança alimentar grave, a segunda turma que também manteve um padrão também de insegurança alimentar grave, e analisando os dados gerais, né, a EBIA entre os beneficiários, a gente indica que 92% das famílias atendidas pelo programa vivenciam algum tipo de IA, seja ele grau leve, moderado ou grave, ou seja, 52% apresentam uma insegurança alimentar grave. É preciso colocar que eu tive acesso posteriormente à qualificação à EBIA que o município utilizou e que teve só apenas algumas modificações, pelo que eu analisei, uma questão apenas que não entrou dentro da relação das outras questões. Por fim, a gente tenta caracterizar a questão do programa municipal no contexto da Covid. Então, eu coloca que o programa, enquanto uma política pública de governo local, ela não foi capaz de resolver todos os problemas de SAM e de exclusão social no município de Araraquara,
mas foi um elemento integrante de uma agenda política construída ao longo da história do município em relação à SAM e o combate à extrema pobreza. E o principal desafio a ser superado pelo programa é, sim, torná-lo uma política pública efetiva, capaz de promover, de fato, protagonismo, autonomia e emancipação dos direitos dos seus beneficiários. Então, a gente vê aí que os beneficiários, a meta do programa, lá que a gente iniciou, é o acesso ao CRAS, a creche, a transferência. Então, assim, o programa, em certa medida, ele tem isso como objetivo, mas a pandemia, no contexto da pandemia, a pandemia nessa perspectiva se tornou um entrave crucial na concretização dos objetivos e metas do programa. Efetivamente, no entanto, oportunizou novos arranjos sociais, territoriais, protagonizados somente por mulheres, através da criação de cooperativas de trabalho, que isso é muito interessante, além de apresentar um esforço do poder público em avançar na educação alimentar, destacando o NEAN, né, como um potencializado dentro do programa, visando o consumo sustentável e a soberania alimentar de uma parcela da população do município de Araraquara em situação de vulnerabilidade e risco social. E aí, por fim, as considerações finais, assim, foi muito interessante, porque da qualificação para a defesa, minha visão muito, assim, foi muito interessante para chegar às conclusões que eu cheguei, que realmente refletem, acredito, toda a trajetória da construção de políticas no município, até o que a gente chega hoje ao Programa Municipal Bolsa Cidadania. Então, o programa, ele surge na trajetória, né, com entraves, surge na trajetória da agenda política de SAM, com o desafio de atender todas as famílias no enfrentamento à miséria e das situações de extrema pobreza. No entanto, a gente tem que considerar que o programa, mesmo sendo inovador, eu acho que isso é um ponto interessante e original, ele não dá conta de resolver todos os problemas de combate à exclusão e odiação no município de Araraquara. Então, o grande desafio também neste processo de implantação e a operacionalização do programa Bolsa Cidadania também foi garantir a participação social dos beneficiários nas decisões e na avaliação do programa dentro dos comitês, que pudessem exercer de fato o que visa o programa. Então, neste caso, o fortalecimento da cidadania, protagonismo, a soberania popular e a emancipação dos direitos dos beneficiários. Além, que eu acho que foi um entrave, foi a falta de focalização, né, através da busca ativa de articulação com a rede social pelos CRAS, em seus respectivos territórios, e a atualização do cadastro permitindo a inserção de famílias em relação aos outros programas. Além do desafio de tornar o programa Boa Cidadania uma política efetiva, capaz de promover, eu acho que de promover de fato, protagonismo, autonomia e emancipação dos direitos dos seus beneficiários. Além da situação atual no Brasil, que vem passando com um desmonte, né, das políticas sociais, dentre elas as relacionadas à SAM. E a gente vê que as efetividades do Programa Municipal Bolsa Cidadania, em certa medida, não conseguiram se concretizar amplamente, devido aos próprios limites do programa, né, eu acho que aí os limites, desde a questão de RH, desde a questão política, porque até para sua implantação, a sociedade não abraçou inicialmente esse programa, desde a questão de recursos, para você tem uma população aí de 6 mil pessoas com perfil, e apenas 778, mas que estão, então, assim, é um limite do programa, seja eles relacionados também a gerencial, financeiro, mas também por conta da pandemia, as reuniões do comitê interno não aconteceram de forma sistemática, poucos setores participavam, todas as reuniões e oficinas foram suspensas do programa, o acompanhamento familiar também ficaram reduzidos, nos CRAS, nos CREAS, a EBIA não conseguiu ser replicada nas outras turmas, não houve aplicação da EBIA na saída das pessoas do programa, então, não tem como dimensionar, muitas vezes, essa insegurança alimentar dos beneficiários, além da falta de concretização de ações das parcerias com as empresas locais para a contratação dos beneficiários do programa, proporcionando os incentivos fiscais. Então, assim, o Programa Municipal Bolsa Cidadania teve que se adequar à situação pandêmica e se reinventar, mas também vale destacar que em nenhum momento deixou de tentar atender os seus objetivos, se tornou mais uma alternativa junto às outras políticas, né, de segurança alimentar que existem em Araraquara, no enfrentamento da situação de extrema pobreza das famílias de Araraquara. E aí, como assim, efetividades sociais,
eu destaco a importância na discussão da análise das políticas públicas sociais, através dessa ferramenta, né, o Policiclo, direcionados para a SAM. E aí o programa Bolsa Cidadania, enquanto uma política de governo e parte integrante da trajetória histórica de construção da agenda política local de SAM, tem um impacto, né, de sua implantação na vida de seus beneficiários. Tem sim, e ainda mais no período de pandemia do Covid-19. A gente pode também ver com um avanço a integração da coordenadoria de SAM junto à Secretaria de Assistência Social, que potencializou a execução do PMAIS, com a distribuição mensal de 500 cestas, além da logística de armazenamento e entrega de cestas básicas, a adesão ao CESAM, a adesão à rede brasileira de bancos de alimentos, a adesão ao Pacto de Milão, a implantação de programas de hortas comunitárias, a consolidação do NEAM como núcleo estratégico de educação permanente aos gestores e técnicos, com as parcerias com as universidades, entendeu? Objetivando a alimentação saudável, bem como o fortalecimento das conferências municipais de SAM, como espaço de construção, discussão, avaliação de políticas municipais. Então, o Programa Municipal Bolsa Cidadania, nessa perspectiva, vem somar esforços junto a outros programas de SAM de âmbito federal e estadual existentes no município, enquanto uma ação estratégica do poder público local de vigilância e controle do estado nutricional de seus beneficiários, realizando através da aplicação da EBIA, mesmo que parcialmente, bem como a promoção de práticas alimentares saudáveis e a prevenção ao controle dos distúrbios alimentares e de doenças associadas à alimentação, estimulados através da participação dos beneficiários nas oficinas, reuniões e palestras e capacitações realizadas pelos CRAS e CREAS, além do acompanhamento das condicionalidades da saúde, através do atendimento pela rede municipal de saúde. Por fim, o programa, ele representa, e eu acredito muito que ele representa, assim como outros programas, mas ele vem, né, com um esforço real do poder público de Araraquara em aumentar o consumo sustentável, mesmo que pequena, de uma parcela da população mais vulnerável, e ressignificar, transformar, potencializar a autonomia e a emancipação de direitos das famílias em extrema pobreza, mesmo que pequena, mesmo que para 778 pessoas, e principalmente de mulheres, que representaram 90% dos beneficiários, demonstrando o protagonismo social e a responsabilidade econômica que elas têm dentro de suas famílias. A gente traz uma referência bibliográfica pautada em atores, né, em vários autores, principalmente do nosso professor, né, o Luiz. A gente traz aí a Daiane também, que fez vários trabalhos nesse sentido, legislações que trabalham aí o programa, tanto em âmbito nacional, estadual e municipal. Enfim, trouxe alguma questão do Belgado, foi apontado pela professora Vera em relação ao PAA. Então, assim, eu tentei trazer mais algumas bibliografias que pudessem pautar algumas questões aí para ter um entendimento melhor. E é isso, eu agradeço aí a todos a paciência e a atenção, e espero que vocês tenham entendido, e fico à disposição aí para vocês fazerem as suas observações sobre o trabalho. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Parabéns pela apresentação. Passou um pouquinho do tempo, mas não há problema. Por favor, tira a projeção da apresentação. Isso. Agora, agradecendo novamente a Daiane, sua presença na banca, colaboração também no trabalho do Paulo, e sempre o nosso agradecimento, parceira antiga aí. Você tem 30 minutos, Daiane, tá bom? Por favor, Paulo, faça anotações ou depois pega a gravação da Ivani, tá? Pode começar? Paulo, mais uma vez, parabéns. Parabéns a você, parabéns ao Luiz. Queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, fechando entre aspas, né, este trabalho, que da mesma forma que eu disse lá na qualificação, me deixa muito feliz pelo tema, pela proposta, pela metodologia, né, que integra a EBIA, esse olhar da gestão, a questão do ciclo de políticas públicas, de segurança alimentar e nutricional.
principalmente nessa fase de implementação, diagnóstico inicial. A educação alimentar e nutricional, que eu acho extremamente importante. O trabalho dos equipamentos da básica, dos CRAS, bem como da rede de proteção social que se formou em Araraquara, né? E tudo isso dentro ainda desse contexto de pandemia, em que é super relevante, se tratando de uma situação nova, né, em todos os aspectos, principalmente aí quanto à gestão de políticas públicas. Então, como gerir o programa, como gerir esse programa diante da fusão entre SUAS e CISAM, que é algo também novo, o que priorizar, os recursos, né, irão se estender, como lidar com essa coordenação aí de forma remota, como mensurar isso, como garantir esse acesso, né, em tempos normais já é difícil, imagina agora. Qual que é a forma de acompanhamento das condicionalidades, se está acontecendo, né? Porque o foco agora está sendo na vacinação. Então, o que foi suspenso, o que não foi, como entender os níveis de insegurança alimentar, principalmente para quem ainda não conhece direito esse histórico, essa evolução da própria BIA, né? Essa coisa da subjetividade, da questão mais abstrata, né? E quais ações em relação a isso implementar a respeito? Dentre outras questões aí que o seu trabalho vai buscar em algum momento trazer, responder ou levantar, tá? Então, realmente, parabéns a vocês pela apresentação também. Em relação às minhas colocações no exame de qualificação, o bom de participar da qualificação e aqui na defesa é que é rápido, né? E a gente só pontua. Então, eu acho que ficou nos objetivos específicos essa questão da correlação de cada nível de insegurança alimentar. Acho que você só deve tirar essa palavra correlação, porque você discorre sobre os níveis em relação aos dados obtidos da EBIA, mas não tem a correlação, porque falar em correlação é trazer dados estatísticos e você não mexe com isso aqui. Porém, eu acho que você deve retomar isso lá nos seus resultados, né? Apontar aí como objetivo de futuras pesquisas, porque é super interessante isso, né? Então, por exemplo, quando você traz o alto índice, que é extremamente alto, né? Na minha pesquisa deu 95% também de insegurança alimentar do Bolsa Família, porém, não era 53% de insegurança alimentar grave, então tem um alto índice aí, né? Então, contextualizar esse dado futuramente, né? Então, lá na tabulação dos dados, por exemplo, quem que são essas famílias que apontaram insegurança alimentar grave? Qual que é a renda delas, a escolaridade? Isso é correlacionar, né? Por meio de... Nossa, me fugiu a palavra. Por meio de... Não é do Excel, é de programas, né? De estatística. Então, quais as condições de moradia dessa família que apontou insegurança alimentar grave? Ela está recebendo Bolsa Família, Renda Cidadã, algum outro programa, né? Porque, de fato, ela está com essa privação de alimento. Porque insegurança alimentar grave é privação de alimento entre crianças e adultos. Isso é grave. Então, por que, de fato? O que a orientadora, assistente, a gestora social fala disso? Então, isso seria um outro trabalho, um aprofundamento aí com essas correlações de indicador socioeconômico, alimentar, de saúde, dos níveis de segurança alimentar, que não foi possível neste momento, e a gente super entende pela situação vivenciada, não foi o foco do seu trabalho, mas que pode ser aí sugestão de pesquisa futura, e quem sabe até você no doutorado, porque no doutorado tem mais tempo para isso, você também não se aprofundar nessas questões, porque isso... é o quantitativo, né? Vai mensurar, de fato, essa realidade aí do alto índice de insegurança alimentar, tá? Bom, na página 27, na última frase, você coloca considerações finais e não parciais, só arruma isso, tá? Eu acho que na sua página... tá como 28, porque você tem que iniciar a introdução na página 17, não 16. Tem uma faltando aí na sua contagem, tá? E na parte inicial lá da metodologia, é só adequar o tempo verbal,
Então, os dados estão sendo analisados estatisticamente. Então, não estão sendo, já foram analisados, né? Então, só arrumar, adequar esse tempo verbal. Quanto à menção dos nomes dos entrevistados, eu vi que você preferiu manter, ok, então, quando for enviar artigo para alguma revista, só reforçar isso, que todos têm ciência, né? E só colocar isso. Aí eu vi que você atualizou a figura dos CRAS, ficou super bacana essa nova figura, ficou bem visível, bem legal mesmo, ao redor aí da gestão mesmo, né, da secretaria dos CRAS. Você arrumou as tabelas de segurança alimentar também, então acho que, nossa, tudo que a gente colocou, quer dizer, pelo menos algumas coisas que eu apontei, você realmente modificou, achei super bacana. Você contextualizou os CRAS, o papel, a importância, né, para o funcionamento operacional, técnico e estratégico, também ficou muito legal, achei muito importante isso, porque é ele que vai realmente fazer, trabalha todos os programas, enfim, né, cria o vínculo ali, isso é super importante. Nos resultados eu vi que você também avançou nas discussões, mostrou não somente os avanços, né, como foi pedido, mas as limitações e os novos desafios aí, ressaltando, né, frente à pandemia. Então, você realmente adequou todos os pontos colocados na qualificação. Daí, por fim, novamente, eu fico super feliz e orgulhosa de poder participar desse momento, disso, e ver um colega aí de área de trabalho, um amigo, evoluindo profissionalmente, pessoalmente, contribuindo com essa sociedade emergente, porque o seu trabalho, além de tudo, ele mostra como se dá a estrutura organizacional, operacional, falando de gestão pública, né? De um programa a nível local que tem perspectiva abrangente como Bolsa Família a nível federal. Então, você mostra isso, essa necessidade da articulação das equipes, das coordenadorias, a questão da intersetorialidade, focalização dos programas, como que é importante isso, do papel da assistente social, né, como ela aí, entre essas secretarias municipais, o papel da CETEX na qualificação e capacitação profissional desses beneficiários, e tudo isso aí alinhando aos eixos do programa, né, que é voltada à ação, a inclusão produtiva, ao acompanhamento das famílias, traz também os projetos em parceria que estão sendo fomentados a partir disso, como as cooperativas de mulheres, que eu vi que você destacou, e não somente também essa questão de gênero, mas do próprio empreendedorismo social que isso traz, que isso mostra, né? A importância também dos comitês, das comissões, esse monitoramento das famílias, esse monitoramento interno, externo, ampliação dos direitos e sensibilização da sociedade, também você traz isso. Então, eu vejo que é um trabalho super complexo, que não tem como parar por aqui, né? Porque, como eu disse no início, é um fechamento entre aspas, porque a continuidade é necessária dessas políticas, seja em qualquer governo, porque, infelizmente, a fome está aí, a pandemia veio só para potencializar a fome e outros riscos, né? Os desafios aumentaram, e você trazer um trabalho como esse, expondo cada um dos avanços, cada um dos entraves, e esses novos desafios, do início da implementação de um programa que já traz uma bagagem histórica de políticas no município, é super importante para o desenvolvimento do território, né? Que é um dos objetivos do programa. Para a continuidade dessas políticas, projetos, programa, para se refletir quais as decisões de fato devem ser tomadas e quais devem ser reformuladas, ou quais que devem ir para a gaveta mesmo, né? Então, acho que seu trabalho traz muito isso, fiquei extremamente feliz, e obrigada aí mais uma vez, parabéns para você, para o Luiz, para o programa, Vera, para os atores e agentes aí que participaram e que estão na linha de frente dessa construção dessa agenda. Parabéns.
Obrigado novamente, Daiane. Obrigado pelo início das orientações do Paulo, por todas as contribuições, inclusive agora na defesa final, tá? Obrigado mesmo. Professora Vera, obrigado pelo convite e por participar novamente. Isso mostra um pouquinho, nesses 15, 16 anos, como nós estamos evoluindo nessas temáticas de políticas públicas, né, de avaliação. Acho que é um conjunto bom de trabalho já. Com certeza. Bem, eu quero também queria agradecer muito de novo estar aqui. É um bom trabalho, é um trabalho que acrescenta a nossa trajetória de, de outros trabalhos voltados para a política pública, para a segurança alimentar, que vem sendo orientados principalmente ou basicamente pelo Luiz Manuel, né? Eu acho que vocês estão criando um lastro no nosso programa que é fundamental, quer dizer, porque você não cita muito os outros trabalhos que foram feitos aqui ao longo do seu trabalho, é um probleminha que eu vejo, mas, com certeza, vocês estão crescendo, quer dizer, avançando e deixando que esse recorte de pesquisa seja um dos mais importantes, ou talvez o mais importante do nosso programa, né? Então, eu queria agradecer muito, falar que a sua exposição foi extremamente boa, foi muito boa, foi, às vezes, mais clara do que alguns momentos do seu texto, porque na sua exposição você falou mais claramente de problemas existentes em alguns programas da segurança alimentar. Você preparou muito bem. Quer dizer, quer dizer, a gente percebe que você fez isso, quer dizer, que é parte da sua vida, que é parte da sua trajetória, e, quer dizer, quer dizer, acho também que o fato do primeiro objetivo seu, que era só pegar o Bolsa Cidadania, né, e aprofundar mais, o fato dele ter sido atravessado pela pandemia e não ter sido possível, isso quer dizer, não prejudicou, quer dizer, não impediu de você fazer um bom trabalho, né? Porque poderia ter inviabilizado se você ficasse unicamente em dados possíveis de continuidade ligados a ele. E você fez, você atendeu praticamente todas as sugestões que foram dadas na qualificação. E se esse programa, quer dizer, se a análise desse programa ficou pela metade, se vários outros programas que foram citados ao longo do seu texto merecem um aprofundamento maior, isso já é um passaporte para o doutorado. Então, eu acho que você já tem aí esse passaporte conquistado, né? Não precisa passar por nenhuma alfândega, por nenhuma secretaria de polícia, delegacia de polícia, porque, quer dizer, o seu trabalho merece continuar. Tem tudo para continuar, né? E acho que para continuar e para valorizar e dar maior densidade ainda a essa linha de pesquisa, né? Eu acho que eu gostei que você atendeu a minha sugestão do título, eu acho que ficou melhor mesmo, ficou melhor, e você tentou fazer um repasse total de todos os programas, de tudo que a Agenda de Segurança Alimentar revela. É claro que quando a gente pega um programa só, quando a gente pega 10 ou 15 programas, o grau de profundidade não pode ser o mesmo, né? Então, o grau de profundidade que você passou por todos os outros programas poderia ser maior, você poderia ter apontado melhor alguns entraves, alguns pontos de tensão, que não é tudo que vai bem,
né? Quando você fez a sua exposição, você mostrou isso. Não é tudo que vai bem, né? Mas você estava passando em revista essa agenda para chegar no seu ponto de análise maior. Então, eu entendo perfeitamente que no doutorado você vai poder dosar melhor, talvez escolher, não precisar passar por todos os programas dessa agenda, talvez buscar aproximações de alguns que têm maior de aproximação com o Bolsa Cidadania, enfim, são coisas que vocês vão decidir. No seu resumo, você fala que você diz que você vai assim analisar as nuances de implementação das políticas públicas, tendo como recorte analítico elementos relacionados à SAM e à reconstrução dessa agenda diante da pandemia. Eu acho que merece aí uma correçãozinha. Você não é toda a agenda da SAM que vai ser refeita ou reconstruída pela pandemia. É o programa que você iria aprofundar na sua análise. Mas, quer dizer, você passa em revista toda a agenda de segurança alimentar que não sofreu, quer dizer, que não teve grandes embaraços ou grandes entraves pela pandemia. Quer dizer, se teve, eles não aparecem aqui. Quer dizer, se teve, eles não aparecem no seu texto. Então, por isso que eu acho que no seu resumo você não deve condicionar a análise toda quer dizer, a pandemia é um dado de realidade, é um fato, mas a pandemia inviabilizou basicamente o seu estudo em profundidade do programa Bolsa Cidadania. As outras facetas dessa agenda de segurança alimentar continuaram em pé. Né? Bem, a sua introdução. Eu acho, Paulo, que bom, você, quer dizer, eu gosto do seu trabalho. Eu acho que você escreve bem, tem pouquíssimos erros. Tem erro. Você sabe que eu sou fanática por crase e por acento. Eu sou manicada com isso. Então, o seu exemplar vai povoado de acentos e de crases que você não pôs. Mas não tem problema, eu devolvo o meu exemplar se você depois deixar comigo. A sua introdução, eu acho que você começou a falar, em abordar temas, em tentar, que você estava tentando articular soberania alimentar, reforma agrária, agroecologia, agrobiodiversidade, saúde, nutrição, enfim, perspectiva de gênero, e não dá para fazer tudo isso, entendeu? É impossível trabalhar com essas categorias todas num único trabalho. Então, não precisa se comprometer tanto com essa aposta, entendeu? Porque você não vai trabalhar com todas essas dimensões. E eu acho que na verdade, você poderia enxugar um pouquinho a sua introdução e ser mais claro o seu recorte de estudo. Você começa falando de várias outras coisas para depois ir para o seu objeto de estudo na página 3 ou 4 ou 5, não sei. Eu acho que não precisa disso, porque você vai retomar depois todas essas questões. Então, você se alonga um pouco mais na descrição desses elementos, né? E eu acho que você poderia ser mais claro no seu objeto de estudo, que é, na verdade, bom, temos uma agenda de segurança alimentar bastante ampla, bastante assim, extremamente inovadora em vários aspectos. Alguns itens dessa agenda têm maior efetividade do que outros,
não são todos que têm a mesma efetividade, não são todos que são cumpridos da mesma maneira, certo? E isso tem que ficar claro para não falar num sucesso e numa efetividade em geral. Existem graus de efetividade e graus de eficácia, né? Então, eu acho que vai depender, quer dizer, essa resposta vai depender de uma série de coisas, como você fala, dos arranjos locais, dos arranjos regionais. Então, não é aplicado. Quer dizer, existem constrangimentos, você falou claramente na sua exposição. Quer dizer, às vezes não fica tão claro na sua escrita, mas você falou isso. E nas suas considerações, nas suas conclusões, você também falou. Você poderia ser mais enfático, né? Bom, mas eu acho que quer dizer, o seu foco de trabalho, então, não foi fazer só uma avaliação final de uma política de governo, mas foi justamente apresentar as diferentes facetas. E a gente não dá para a gente apresentar num trabalho diferentes facetas com a mesma profundidade, entendeu? Então críticas que poderiam ser feitas, a maneira como você fala do PAA, por exemplo, eu teria uma outra posição. Por quê? Porque os assentados se viram privados do PAA, pelo menos por quase 2 anos. O governo federal bloqueou essa verba institucional. Então, quer dizer, mas o governo... Aí entra a gestão do governo local. Importante essa relação. Porque o que o governo local fez? Retomou na última gestão o PAA, que estava absolutamente desestruturado, tanto é que ele é responsável pela falência de várias cooperativas de trabalhadores, de agricultores familiares. Várias cooperativas faliram porque se viram desprovidas do PAA e não conseguiam atender as cláusulas das chamadas públicas do PNAE, que são complicadas às vezes. Então por exemplo, se o PAA, quer dizer, na questão do PAA, ou não entra, ou entra para falar exatamente o que aconteceu. Houve uma paralisação, houve um bloqueio, certo? O PA, quer dizer, e tem, eu já te falei, eu te falei do Delgado, mas tem aquele pessoal do Sul, aquele pessoal do Rio Grande do Sul, e tem o pessoal do CPDA do Rio, o Serginho Leite, o Maluf, o Renato Maluf, tem vários que mostram essas oscilações do PAA e como é que isso assim, interferiu no modo de vida dos agricultores familiares, né? Então, quer dizer, no seu doutorado, se for entrar o PAA, tem que entrar para valer, para falar tudo, entendeu? Quer dizer, do mesmo jeito, quer dizer, eu acho o seguinte, quer dizer, que foi possível, eu acho que os seus objetivos específicos estão bem colocados, mas, quer dizer, às vezes eu acho assim, quer dizer, a abordagem que foi usada foi uma abordagem inteligentemente escolhida para você poder passar em revista todas as dimensões, mas ela não foi aprofundada do ponto de vista qualitativo, certo? Ela foi muitas das dimensões que aparecem na agenda, na sua análise dos diferentes programas da agenda de segurança alimentar,
estão, assim, carecendo de um aprofundamento. Então, isso você vai resolver, porque você não precisa, quer dizer, para falar da agenda de segurança alimentar, você não precisa trabalhar com todos os programas. Você pode fazer uma introdução que passa em revista esse programa, e depois trabalhar com aqueles que têm maior sintonia entre si, entendeu? Tem melhor sintonia entre si, né? Bom, acho também que eu falei tanto para você trabalhar a política pública diferentemente, e eu acho que melhorou muito. Você não chegou a falar porque eu gosto dessa expressão, trama de tensões sociais. A Daiane e o Luiz sabem. Você não chegou a falar que a política pública é atravessada por uma trama de tensões. Mas você falou em movimento de continuidade ou de ruptura. Tá ótimo, eu estou satisfeito. Eu leio isso como pontos expressivos de uma trama de tensões. Então, a parte de política pública me satisfaz, porque eu tinha criticado. Eu considero que, que você. Que, quer dizer, que muitas vezes eu senti que você tinha vontade de continuar a falar um pouco mais de um programa, de uma daquelas dimensões, mas você estava assim, premido pelo tempo, você tinha muitos programas. Como é que você poderia fazer uma análise assim, quantitativa e qualitativa de todos eles? Impossível. Entendeu? Então, impossível. Então, você fez uma escolha, e uma escolha inteligente, entendeu? Você falou deles todos sem, quer ver, você falou mais das positividades, existem positividades, sem sombra de dúvidas, você deixou meio de escanteio os pontos negativos, os problemas, os entraves, os embaraços, né? Mas você deu conta de mostrar para a gente sentir, quer dizer, o que é uma agenda de política pública, o que é um programa de governo, quer dizer, as diferenças que existem, que muitas vezes são usadas de maneira indiferenciada e confundem o leitor, né? Então, quer dizer, existe uma agenda de segurança alimentar que é reforçada por alguns programas de governo, outras facetas não são, entendeu? Não é toda a agenda de segurança alimentar que é reforçada pelo governo, pela política de governo. E você sabe disso. Então, talvez isso também pudesse ter ficado mais claro. Quais facetas dessa agenda de segurança alimentar ficaram estão sendo melhor efetivadas? Por exemplo, quando você fala do PIMAIS, né? Você sabe que eu trabalho com assentamentos rurais. O PIMAIS não chegou para os assentamentos rurais. Chegou muito mal, e mal chegou, certo? Quer dizer, ele não chegou, mesmo porque está havendo um problema na área rural, você não tinha que saber disso, você não tinha que falar sobre isso, mas é a crise das cooperativas. Então por exemplo, muitas cooperativas fecharam por conta da suspensão do PAA e pelas dificuldades do PNAE. Então, quer dizer, o PIMAIS é uma promessa interessantíssima. Ele não é ainda uma realidade que efetivamente permite que a qualidade de vida dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores familiares, melhore, né? Bom, isso aqui eu acho que ficou bom. Você falou, acho é bom.
Você falou dos 3 programas que foram encaminhados para aquele pacto de Milão. Tem alguma resposta já? Tem alguma posição de lá ou não? Eu até perguntei para o Marcelo, ele falou que ainda não. Tá, porque eu achei muito interessante, foi escolhido o programa de hortas, né? E esse programa de hortas urbanas é um programa também que mereceria um estudo, esse programa mereceria um estudo, porque ele é desconhecido, desconhecido. Existe o banco de alimentos e existe o programa municipal Bolsa Cidadania, que você vai fazer o seu doutorado, né? Então, o André Pavan está assistindo aí, ele tem a chance de pegar ainda um desses aqui, que não foram estudados, porque tem vários programas que existem, mas não foram analisados ainda, que estão na agenda de segurança alimentar, né? Bom, quer dizer, esse é um problema de gente mais velha, esse é um problema meu. Quer dizer, eu sei que a gente tem que pôr as iniciais todas no começo e depois só pôr as iniciais ao longo do texto. Mas dá uma raiva, Paulo, dá uma raiva da gente voltar e da gente falar, cacete, o que será que é isso agora? Vou voltar lá. Então, eu acho que tem que fazer uma concessão para os mais velhos, às vezes. E, às vezes, quando for coisa mais importante, repetir. Porque, por exemplo, quer dizer, eu pretendo que a gente escreva um artigo. Você vai por extenso tudo, daí a gente põe a sigla, tá? Porque é um saco, desculpa a expressão. É um saco. Está correto. É coisa de gente velha. Mas eu sinto isso. Bom, essa questão só mais 2 coisinhas. Essa questão da intersetorialidade, eu acho que é uma coisa interessantíssima, mas que tem que ficar mais claro no seu trabalho. Quer dizer, a Daiane, quer dizer, apontou, como eu também acho que é um ponto positivo, mas tem que ficar mais claro como é que ela se concretiza efetivamente, essa intersetorialidade, né? Quer dizer, a importância de ter sido escolhida uma equipe multidisciplinar para essa coordenação, eu acho muito importante isso, né? Foi assim, um acerto fantástico. Acho que os dados, você falou que você conseguiu alguns dados mais recentes, mas os dados que são de 2010, 2011, você faz uma nota, faz uma notinha. Não houve publicação posterior, não, porque os dados de 2011 já têm 10 anos, entendeu? E quando se trata de segurança alimentar, de agenda de segurança alimentar, às vezes a gente tem que pensar em projeções possíveis, porque são dados já ultrapassados, talvez, né? Bom, eu acho que, por exemplo, quando você fala eu já disse isso na sua qualificação, quando você fala da contribuição do PA, você usa os dados da dissertação, da tese da Fabiana Florian, que são de 2011. Tem dados mais recentes, com certeza. Bom, quer dizer, tem alguns programas que, por exemplo, precisaria atualizar os dados. Por exemplo, de restaurantes populares está um pouco diferente hoje em dia. O programa Bom Prato também está um pouco diferente, mas isso você vai fazer no doutorado, não precisa fazer agora, certo?
os dados estão, pelo que eu sei, pelo que eu soube, estão um pouco diferentes o perfil desses dois programas. Bom, a Daiane já falou sobre alguns dados que você acrescentou e que melhoraram bastante, com certeza, os seus dados, né? Especialmente para a gente trabalhar uma questão que você citou na sua exposição, que você não escreveu sobre, você pode reservar para o seu doutorado, porque eu acho que o seu trabalho não precisa mexer muito, que é sobre a ressignificação da autonomia. O que significa essa ressignificação da autonomia, pelo fato das mulheres serem a grande maioria do programa Bolsa para a cidadania? Significa elas poderem ter o controle de um programa que envolve dinheiro, que envolve, quer dizer, elas terem o comando dessa transação, significa, quer dizer, o protagonismo, isso dá a elas um sentimento ou um real elemento de protagonismo, né? Para as famílias que estão em situação de extrema vulnerabilidade, é um real protagonismo, que elas podem usar aonde está precisando mais, entendeu? Então, quer dizer, essa ressignificação da autonomia assim, é uma grande dica, Paulo, tem um grande caminho aí, que você não precisa trabalhar agora para a entrega do seu trabalho, mas que você pode trabalhar no seu projeto de doutorado, que você pode trabalhar no artigo que a gente vai escrever, porque eu tenho algumas ideias sobre isso, sobre essa ressignificação da autonomia, que não passa pela questão monetária, que é muito mais um enfrentamento a uma relação de poder, a uma relação enfim, a uma discriminação enfrentada. Então, se num programa ela recebe o nome dela, por exemplo, nos assentamentos, ela pode ser titular, ela é titular como o marido, só que ela não pode ter crédito, ela não tem crédito. Então, é uma titularidade, assim, é uma titularidade para inglês ver, ela não existe. Ela é uma manifestação de um protagonismo que não se concretiza. No caso do Banco da Cidadania, tem a impressão que tem algumas nuances diferenciadas, e vamos explorar isso, porque é uma coisa bastante interessante. Bom, já falei muito, acho que... Bom, eu gosto do seu trabalho, acho que eu acho assim, muito interessante essa evolução, essa continuidade que o Luiz Manuel tem dado aos trabalhos que ele orienta, que realmente passam a ser uma marca do programa, né? Quer dizer, quando você fala, quando o Luiz Manuel fala sobre os caminhos de avaliação das políticas públicas como uma ferramenta possível, né? Como uma ferramenta possível, quer dizer, então, eu acho que isso está sendo feito de maneira bastante concreta, quer dizer, inicialmente as orientações eram sobre um programa, uma faceta de um programa, uma coisa mais modesta. Você já deu um salto, certo? E nesse salto, você contribui para que no programa a linha de políticas públicas e de segurança alimentar se fortaleça. Então,
Meus parabéns, assim, os mais sinceros para você e para o Luiz Manuel. Eu estou às ordens para qualquer revisão. Você recebeu as minhas considerações da qualificação, né? Sim. Eu tenho muito. Eu não falei coisas que você precisa mexer, talvez um pouquinho na introdução, e talvez na conclusão você foi um pouco modesto. Você pode falar um pouco mais das coisas que você falou aqui hoje. Você falou mais coisas mais incisivas que você pode pôr na sua conclusão. Mas eu estou muito feliz de participar desse momento, estou muito feliz de tê-los aqui e parabéns. Obrigada. Obrigado pelas palavras, professora, Obrigado. por toda a contribuição, trabalho. Vou me ater a pouco tempo, mas colocar algumas coisas importantes. Falar um pouco da relação da orientação, do caminho os caminhos do trabalho, né? E um probleminha que a gente tem para publicação a ser resolvido. Primeiro... Conselho de ética. Comitê de ética? Não, até não. Não? A gente envolveu muitas pessoas, né? Quase só mais um programa. Como transformar a evolução do trabalho dele num artigo assim com um recorte adequado para um artigo claro. Acho que eu tô... Acho que dá. Por isso que eu quero fechar com isso. Primeiro, agradecer ao Paulo por todo esse tempo. O Paulo é uma pessoa muito educada. Eu entrei depois na orientação dele. Já no início, eu vi uma certa dificuldade do tema escolhido, né? Porque era um programa novo, né? Vinha uma certa crise da questão das políticas públicas do Brasil, menos em Araraquara, mas também Araraquara já vinha também de mudanças de governos anteriores, né, que deu uma certa mudança como se pensava a segurança alimentar. Isso, seu trabalho depois trouxe essas mudanças estruturais, organizacionais, institucionais, né, e os efeitos dos programas. Esse foi um caminho bom. Eu vi uma certa dificuldade a gente, através de dados e pesquisas, mostrar um pouco dos resultados desse programa que está no início, né. No início o Paulo também não teve muito afinco ao mestrado, ele sabe disso, né, deixou um pouco a atenção ao trabalho. Isso resolveu-se muito nos últimos 6 meses e culminou numa excelente apresentação. Se pegar o Paulo apresentando anteriormente que ele apresentou hoje, vê uma evolução, e isso é muito salutar, e isso mostra o crescimento do pesquisador, né. Sobre então, Paulo, acho que você, como pesquisador, você se construiu ao longo desse tempo de mestrado, 2 anos e meio praticamente. Tá? Isso é importante, isso que se condiciona, né, ou você torna-se um excelente candidato a doutorado, a prosseguir essa vida acadêmica. Eu cheguei a um certo momento que você continuar com programas de segurança alimentar assim no nível municipal estava muito difícil, né? Porque tinha uma lógica, assim, não tinha uma sequência, não tinha uma coisa marcante para a gente estudar, como surgiu antigamente. Então, antigamente era muito fácil você fazer alguns recortes, pegar a Bolsa Família, pegar os municípios, comparar municípios. Agora estava uma coisa muito esquecida. Então eu achei que eu teria que mudar um pouco a agenda, né? Daí surgiu o trabalho da Fran, que era uma coisa nova lá do Acre. Polos florestais. Deu um artigo, vai dar um outro agora. Tive que cortar um monte de dados dela, de cruzamentos, que possivelmente nos futuros artigos a gente possamos utilizar, né, esses dados. O Marcelo, que também deu um trabalho regular para bom em São Paulo, retomando, né, uma época anterior, que também conversou comigo essa semana. E o senhor é desafiador, né? E eu não acreditava muito que a gente ia pontuar a avaliação de forma efetiva no Bolsa Cidadania, como não fizemos. Mas a construção, né,
o rearranjo do trabalho deu um trabalho interessante, certo? Interessante no sentido que você, enxugando um pouco a introdução, que a introdução tem que ser mais enxuta, né, menos ampliada, inclusive por um artigo, está muito abrindo muito o guarda-chuva, né, modificando um pouco os objetivos específicos, como a Daiane, a professora, colocaram. E quando se coloca o seu problema de pesquisa, ele assenta muito no Bolsa Família. Cidadania, né? Cidadania, desculpa. Só o primeiro problema de pesquisa que fala da agenda de política, que eu acho que é o principal do seu trabalho, né? Mesmo que se você retomou, você avalia, apresenta os programas atuais de forma ínfima ainda, que não era o foco também, mas quando você retoma historicamente, ganha um contorno interessante o seu trabalho, que culmina no Bolsa Cidadania, que mostra que, apesar das mudanças governamentais, né, das mudanças de cenários no que se tange à segurança alimentar, Araraquara construiu uma política, né? Essa política se transforma, essa política tem estruturas, essa política tem efetividades diferentes, mas ela se mantém, né? Ela se mantém. Isso é o foco do seu trabalho. O Bolsa Família é mais um passo dessa política. É mais uma característica de gestão, né? Mas que conforma uma política. Então, essa transformação histórica que é o seu principal. Agora, a minha questão de artigo é, será que essa conformação histórica de 20 anos, praticamente, de política de segurança alimentar em Araraquara, várias vezes estudadas, que tem diferentes estruturas, diferentes organizacionais, né? Diferentes programas, diferentes atores e efetividades, essa política é suficiente para resolver, por exemplo, no momento pandêmico, amenizar a questão da insegurança no município, né? Como que essa estrutura criada, consolidada ao longo do tempo, mesmo que conformada de maneiras diferentes, possibilita que um programa novo como o Bolsa Cidadania seja efetivo, né? Porque o Bolsa Cidadania não age isoladamente, ele precisa de outros programas. Isso faltou no seu trabalho, entendeu? Então a ideia é transformada, reestruturada ao longo do tempo, tem uma política de segurança alimentar em Araraquara que é diferente, é diferenciada de outros municípios, né? Torna, entre aspas, uma política de município mesmo com as mudanças de gestões. Como essa política, no momento atual de crise pandêmica, ela pode ser amenizadora da questão da fome no município? Essa é uma pergunta para responder. Certo? A outra questão é como um programa novo, ele se consolida efetivamente a partir da estrutura dessa política, dialogando com outros programas, né? Aí também tem os diálogos com as outras esferas governamentais, né? Nós temos outras políticas governamentais também fortes no município, que tem também como foco a segurança alimentar, que não foram pontuadas. Inclusive uma que você trabalha, que é o Viva Leite, que é o Bolsa Família, né? Então são políticas de outras esferas que colaboram também com a questão alimentar do município, certo? Por que eu falo isso, Paulo? Nós precisamos de elementos que mostrem como está a questão da alimentação hoje em Araraquara, como ela passou durante essa pandemia. Mas por que você está querendo aproveitar a pandemia? É porque a pandemia é uma ação externa, improvável, que testou a questão dessa política ao longo do tempo, né? Que mobilizou novas ações, mobilizou, mas teve como base essa construção dessa política, certo? Essa é uma pergunta. O que é a construção dessa política municipal, mais ações pontuais, colaboraram, né, com a questão alimentar no momento pandêmico? Isso dá um artigo importante. Isso é um caminho importante para a gente responder. E outra, segunda questão que eu coloco. Como um novo programa, ele ganha
dificuldades ou ganha efetividades a partir de uma base de uma política municipal construída em 20 anos, que é o caso do Bolsa Cidadania, né? Você pega o Bolsa Cidadania, você verificava ali, que a Daiane colocou, quase 50 e poucos por cento de fome grave. E onde estavam assistidas essas pessoas? Né? Onde estavam assistidas essas pessoas? Essa política dava conta? Então, foi construída uma política ao longo do tempo, mas ela não mostra, muitas vezes, esses números mostrou inefetividades. Certo? Então, nós precisamos para o artigo para esses dois caminhos. Mostrar que houve, sim, a manutenção, apesar das transformações organizacionais, de gestão, das políticas no município, certo? Mas como ela se mostra após 20 anos, é a primeira pergunta. A segunda pergunta é como ela é importante para ações externas graves, como a pandemia. E a terceira, como ela dá suporte para a efetivação de novos programas. Isso dá um doutorado para você no final, até, se você seguir isso. Mas eu acho que a gente tem que seguir uma linha dessa para dar um artigo. Eu não sei qual, eu não sei que a professora Vera tem ideia, a Daiane, mas qual o artigo, né? Qual é o foco do artigo? Eu acho, Luiz, que é isso, é valorizar o programa em relação a tudo isso. Ele não dá conta, só que ele é um passo, ele é algo novo que Araraquara criou. Se você for pegar outros municípios, não tem. Ele vai ser um modelo. Então, acho que sim, que tem que valorizar. Não é questão que o Bolsa Cidadania salvou, né? Salvou tudo. Não, mas realmente também valorizar o que foi, é o que você falou, o que contribuiu para chegar nisso. E isso é um artigo que vai servir de modelo para as gestões locais. Entendeu? Todos esses aspectos que você trouxe, tanto de gestão, né? Quanto à estrutura, quanto aos programas que a Araraquara foi lá mencionar, tem que mencionar desde que começou pioneiro, entendeu? Trazer tudo isso, realmente pontuar como que se complementa um programa como esse, né? Então, eu acho, Luiz Manuel, seria discutir o seguinte: a viabilidade de enfrentamento à exclusão social em tempos de pandemia. Quer dizer, o que é viável? É viável eliminar essa exclusão? Não. É possível enfrentar? Enfrentar é. Então ele pode trabalhar com uma reconstrução histórica curta, que seja de algumas páginas, e ele vai discutir, quer dizer, a questão é que surgiu, quer dizer, surge um possível enfrentamento diferenciado para a exclusão social, e a pandemia não apagou, porque continua o auxílio, que aumentou, inclusive. Então, seria assim, quer dizer, podemos fazer em termos de assim, pergunta, de uma pergunta, é viável enfrentar a exclusão social em tempos de pandemia? Quer dizer, e aí a gente vai, eu acho que dá. Nesse sentido, uma política municipal de Araraquara para o enfrentamento à exclusão social em tempos pandêmicos. Existe uma política? Existe. Existem diferenciações? Existem. Quais são essas diferenciações? Eu sugiro, Paulo, tem uma revista em Araraquara que se chama Estudos de Sociologia, da Unesp. Acho que era B1 ou A4. Não, era B1 anteriormente, mas deve ser agora conhece, né? Eu acho que a gente pode colocar nessa revista, nesse foco, né? O enfrentamento da exclusão social a partir de elementos de fome alimentar, em tempos pandêmicos, a partir de uma política municipal consolidada ao longo de 20 anos e incrementada como um programa Bolsa Família. Só que, Paulo, você está devendo esse artigo, né? Você não está
fazendo esse artigo. Então, a gente vai sair daqui com compromisso. Dá mais artigo? Dá mais artigos depois. Então, saímos nesse compromisso que eu falei nesse final agora, de nós 4 apresentarmos, né, um breve recorte histórico aí de 4, 5, 6, 5 páginas dos momentos diferentes de gestões e estruturas, né? Apresentar a questão da insegurança municipal agora, alimentar da exclusão social a partir da exclusão social a partir da insegurança alimentar no município. Quando se colocou o Bolsa Cidadania, ali tem uma foto legal. A implementação do Bolsa Cidadania, que é um diferencial, combinando com outros programas, né? E alguns elementos que mostram que a Araraquara teve sucesso nesse enfrentamento. É o seu microfone, professora. O microfone está fechado, professora. Esse enfrentamento é um passo, é um processo. Não está fechada essa questão, mas ela está discutida. E é por isso que ela tem que ser divulgada. Entendeu? Eu acho que dá perfeitamente. Com certeza. Essa revista de estudos sociais, não conheço. Estudo de Sociologia. Ah, é de Sociologia? Eu publiquei, acho que o Paulino faz uns 2 anos atrás lá. Deixa eu ver. Da Unesp aqui de Araraquara, né? Estudo de Sociologia o nome mesmo. Veja pra gente, Daiana, se tem o Qualis aí. Era B1 no Qualis anterior. É uma boa revista. Deve ser Estudo de Sociologia mesmo, Paulo, né? É. O nome correto. E tem que ter compromisso, Paulo. Esse artigo é compromisso, tá? Ela é B1. B1. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Quem que é a organizadora da revista? É uma professora até conhecida. Quem é a organizadora? Você sabe, Paulo? Eu lembro, antigamente eu lembro o nome dela, mas Não é a Maria do Vale? não sei, professor. Maria Ribeiro do Vale? Espera um minutinho que eu tô olhando aqui. Então, Paulo, é esse compromisso, tá? Não, mas nós vamos fazer logo. Sim. Maria Chaves Jardim. A Jardim. Maria? Chaves Jardim. Não conheço. E a Lucila Scavone. Scavone. A Lucila tá com esclerose. É a Jardim que vai trabalhar. Ela veio numa banca aqui em São Carlos. Eu sei quem é, eu sei quem é. Então, combinado, Paulo? Combinado. Combinado mesmo? Tá pensando em fazer doutorado ou não resolveu ainda? Não, tô pensando sim, já fazer, entrei no programa, já vi aqui quiser. as linhas, já vi tudo aqui. Tá bom. Então, eu gostaria que você se retirasse um pouquinho, todos os convidados, e você, Paulo,